Cara, é o seguinte, ó, eu vou supor que você já passou pelo processo da abordagem, você acabou de chegar nela e ela foi receptiva, tá? Se ela foi receptiva, você vai passar por um processo agora que eu chamo de transição. O que é essa transição? Você chegou em alguém, a sensação inicial sempre vai ser um pouco estranha, porque são energias diferentes, né? São vibes diferentes. E aí quando você vai iniciar uma conversa com qualquer pessoa, tá? Isso pode ser numa abordagem, pode ser com uma pessoa que você acabou de conhecer. Você tem aquela primeira impressão, você tem aquelas primeiras percepções da outra pessoa. Então, até vocês ajustarem essa vibe, tá? A tendência é que você fale 80% e ela fale 20%, tá? Então, não tem problema se no início da interação você se sentir falando demais. O que acontece? Esse mecanismo é um processo onde ela ainda está absorvendo tudo. Imagina que você pensou, você se preparou para chegar nela, mas ela não. Ela teve aquela surpresa toda. Então, geralmente, ela vai demorar cerca de 2 a 5 minutos para entender e ler consciente e inconscientemente qual vibe que é a tua, quais são as suas intenções, e ela vai julgar isso, tá? O cérebro vai julgar de alguma maneira. Então, é importante que nessa fase de transição você esteja se sentindo num dia bom, tá? Eu não vou falar pra você que, tipo, a mulher da tua vida ela pode aparecer pela tua vida você estando num dia bom ou não, mas inicialmente eu quero que você comece praticando essas abordagens em um dia que você está se sentindo bem consigo mesmo, porque a fase mais difícil não é você dar o primeiro oi, é fazer essa transição do oi para uma conversa, tá? Imagina que você está pilotando um avião, né? E esse avião, ele tá pousando no meio de uma turbulência. Muitas vezes esse é o conceito da abordagem no dia a dia, tá? Ela nunca vai ser perfeita, ela nunca vai ser cinematográfica. Tira essa ideia de filme de Hollywood, achando que vai ser tudo bonito, que ela vai ser receptiva o tempo todo. Algumas mulheres podem ser receptivas com você, tá? Mas a maioria delas vai olhar com uma certa estranheza, do tipo, tá, o que esse cara está fazendo? Se você fizer isso da maneira certa, se você fizer isso respeitando o espaço dela, ela vai te achar foda pra caralho, porque os homens, principalmente hoje, que as pessoas estão sempre aqui, ó, rede social o tempo todo, eles perderam esse culhão, tá? E aí, com essa transição, eu vou desenhar aqui pra você, né? Temos aqui a abordagem, só para você entender isso esquematizado, tá? Temos a transição. O que é essa transição, né? É o assunto inicial da abordagem que você utilizou para conversar com ela, transicionando para uma conversa normal, onde vocês vão falar sobre vocês, sobre a situação ali do momento, enfim, onde você vai realmente começar a conhecer ela. Só que como é que você faz essa transição, né? Essa é a maior dificuldade da galera. E aí eu vou te dar algumas sugestões, tá? Transição. Essa transição você pode passar pelos seguintes temas. Percepção atual. O que é essa percepção atual? É muito comum que quando você for chegar numa mulher, no dia a dia, ela não esteja acostumada com isso. E uma coisa que acaba rolando aqui sempre nessa conversa de transição é a percepção feminina sobre o padrão de comportamento masculino dos homens de hoje, tá? E uma coisa que eu sempre acabo inserindo nas abordagens de alguma maneira é o seguinte, olha só, eu sei que parece estranho o que eu tô fazendo aqui, mas se a gente for parar pra pensar, 50 anos atrás, o teu pai e a tua mãe não tinham o Tinder, não tinham o Instagram, ele de alguma maneira teve que chegar nela. E aí ela cai na real, ela inevitavelmente acaba tendo que concordar com você, porque você não está expressando uma opinião, você está expressando um fato. E esse é o ponto importante sobre as transições, tá? A transição para a conversa, ela é diferente da conversa, porque nela você fala sobre fatos, não sobre opiniões, tá? Na conversa você vai falar sobre opiniões, na transição você fala sobre fatos.
Por que que na transição para a conversa você fala sobre fatos? Porque você não tem como discordar de um fato, entende? Como ela não te conhece ainda, não faz sentido investir energia na conversa para concordar ou discordar de você. Então, quando você apresenta fatos para ela, como por exemplo esse que eu falei, né, da percepção dos homens atuais ou de como era no passado e como é hoje, ela só tem uma alternativa, que é concordar com você, tá? Então, já entendeu um pouco como é que funciona esse esquema da transição, né? Na transição, eu quero que ela concorde. Quanto mais ela concordar com você mentalmente, mais confortável ela fica para seguir na conversa com você. Sacou? Vou repetir. Quanto mais sims ela der mentalmente, consciente ou inconscientemente, nessa fase da transição da abordagem para a conversação, mais ela se sente confortável em continuar uma conversa com você. Você vai abrindo para ela percepção de coisas que ela sempre vai concordar, porque são fatos, tá? Outro formato de assunto que você pode inserir ali na transição: o tempo, o dia, o céu ensolarado ou a tarde chuvosa. Não sei como é que vai estar o clima naquele dia, mas acaba sendo um baita de um assunto. Aí você fala assim: nossa, mas o clima não é meio sem falta de criatividade? Não, quando você insere dentro de um contexto conhecido. E é isso é muito legal. O que é esse contexto conhecido de clima? Sabe aquela cena que te marcou de um filme que você assistiu? Tipo, Uma Linda Mulher, que acontece num outono, inverno ali de Nova York, né? O Richard Gere e a Sandra Bullock naquela situação. Por mais que a mulher não conheça o filme do qual você está falando, as pessoas elas têm uma referência muito hollywoodiana desses primeiros encontros. Então, quando você faz uma associação de clima a uma cena de filme, por exemplo, que é um contexto conhecido, isso faz com que ela também tenha que concordar com você. É um fato. Por exemplo, nossa, essa tarde de outono gelado em São Paulo, eu aqui chegando em você, ficou parecendo uma cena de um filme da Sessão da Tarde. Eu acho que Sessão da Tarde nem é da tua época. Quantos anos você tem? Você entende que você pegou uma coisa muito comum, jogou num contexto conhecido, né, que é típico de cena de filme romântico, o cara chegando na mocinha, certo? E conseguiu fazer uma pergunta sobre ela. Você usou ali uma mistura de coisas, transicionando mesmo para uma pergunta pessoal. Então, nessa transição, esse tema clima pode ser utilizado. E aí, tem mais uma percepção que pode ser utilizada, que são as experiências passadas, tá? Por exemplo, quando ela estiver ali naquele momento, absorvendo tudo, né? Você acabou de chegar nela, você tá ali na transição. Se ela ficar muito encucada, do tipo assim, nossa, isso é muito louco, você também pode ir por um outro caminho, diferente desses todos que eu citei. Que é o seguinte: peraí, me diz uma coisa, como é que tu conheceu o teu ex-namorado? E aí tu já faz uma pergunta pessoal, certo? Que já vai ali, ó, contrapondo a situação de vocês. Porque muito provavelmente o ex-namorado dela não chegou nela daquela maneira que você está chegando. E isso não é um problema, tá? Você mostra para ela de alguma maneira que o que você está fazendo ela passar ali é uma situação, é uma experiência de algo novo, tá? Então, esse outro viés de procurar alguma experiência passada dela também é um assunto muito interessante para você colocar nessa transição, tá? Então, basicamente, para você entender qual que é o objetivo dessa transição, não é você puxar um assunto profundo logo de cara. O objetivo dessa transição é construir conforto, tá? É fazer com que ela
permaneça na situação ali com você, tá? Por quanto tempo? De 2 a 5 minutos. Porque esse tempo é um tempo básico de leitura da outra pessoa sobre você. Em muitas abordagens, você vai perceber, inclusive pela falta de tempo e correria das pessoas, você vai perceber que vocês não vão conseguir entrar no assunto. Muitas vezes a transição vai ser o desfecho da tua abordagem e isso não é um problema, tá? Mas uma transição bem preparada, inclusive, faz com que ela queira passar o telefone para você, porque ela vai ficar curiosa para te conhecer melhor. Fechou? Coisas para você evitar na transição. Evita toque físico. Tá? Existem exceções, essas não são regras rígidas, tá? Se ela estiver aberta, te tocar, te abraçar, não é um problema, mas evita esse toque físico nessa fase de transição. E até se ela estiver muito disponível para te tocar fisicamente, você deve impor esse limite, porque fica muito fácil para ela, tá? E é importante que nesse momento você dê uma jogada, porque pode passar a impressão de que você faz isso com todas e essa impressão em si não é negativa. O problema é quando ela se sente como só mais uma, tá? Você tem que mostrar, sim, se ela perguntar, que você faz isso com todas porque você é um cara desenrolado, mas não significa que você não é um homem seletivo, tá? Então, não, mesmo que ela se abra toda para você querer te abraçar e te beijar logo de cara, dá uma segurada. Vai ser legal, porque as mulheres elas estão acostumadas a quando elas se jogam, os caras serem receptivos, ok? Então, evita esse toque físico nessa fase da transição, tá? Evita assuntos de opinião nessa fase da transição, tá? Evita convites invasivos. Se você chegar para alguém que você não conhece e já chegar, tipo, pedindo o telefone, convidando para alguma coisa, você acaba passando indiretamente a percepção de que você faz isso, de novo, com qualquer uma, que você é um homem sem filtro e que você só tá ali querendo sexo e querendo ficar com ela e não querendo conhecê-la, tá? É importante nessa fase da transição que você busque e queira genuinamente conhecê-la. Esqueça, inclusive, o teu desejo físico e sexual masculino naquele momento. Porque quando uma mulher percebe que um homem realmente está prestando atenção no que ela está falando, a balança, sabe aquela balança dos 80-20 do início da interação? Ela vai virando, ela vai ficando 50-50, ela vai ficando 80% ela falando e 20% você ouvindo, tá? As pessoas, elas gostam muito de falar sobre si mesmas, tá? Então, nessa transição, quanto mais você puder jogar esses assuntos para deixá-la confortável para falar sobre si mesma, melhor. Fechou? Eu vou passar na próxima aula uma estrutura de perguntas abertas e perguntas fechadas para você utilizar também neste momento de transição. Mas como essa aula está muito longa, a gente vai falar isso na próxima aula. Vamos que vamos.